O mosquito, o Aedes aegypti, para que ele complete o seu ciclo, né? Certo. Porque a fêmea coloca os ovos. Sim. E a partir daí, o que é necessário para esse ovo se transformar, né, em larva, em pupa e chegar a ser um adulto novamente? Água. Então, é fundamental que a gente não deixe água acumulada, né, na nossa casa, aquela Sim. água que fica parada por até uma semana. Olha, Por quê? interessante. Porque em uma semana, aquele ovinho que a fêmea colocou num lugar seco, Sim. que não tinha água, então na hora que chega essa água, em uma semana esse ovo já se transformou em uma larva, em uma pupa e pode já até estar sendo um adulto, dependendo muito da temperatura. Nessa época agora, esse ciclo não acontece em uma semana, em 12, 14 dias. Por causa da temperatura. A temperatura, porque a água é fundamental para o ovo eclodir, Sim. né, e começar a fase aquática do mosquito. Mas, para que essa fase aquática, que é a larva e a pupa, cheguem até o adulto, Sim. vai depender de outras coisas. Além da água que já está ali, vai precisar de temperatura. Sim. E de um alimento, né? Que a larva fica se alimentando também daquele substrato, né? Então a temperatura passa a ser um segundo fator importante, né? Então a gente tem que fazer o quê? Olhar a nossa casa uma vez por semana, Tá. procurando qualquer local, por menor que seja ou por maior que seja, que esteja acumulando água. E o que a gente tem que fazer? Se vamos supor, um vaso sanitário que está lá no fundo da casa, um vaso sanitário, né? Um vaso sanitário que a gente não usa, que está lá no fundo da casa ou num local onde não tem, as pessoas não estão ali usa, cotidiana. Às vezes só quando tem uma festa, alguma coisa. Isso. O que você faz? Toda semana vai lá, dá descarga e mantenha sempre fechado. Porque se você vedar, a fêmea não vem colocar os ovos, né? Certo. Mas mesmo que esteja fechado, dê descarga uma vez por semana. Ajuda demais. Entendi. Outros locais, piscina. Vamos pensar, a piscina nessa época agora, a gente não entra, mas mesmo não frequentando, não fazendo uso, ela tem que ser mantida limpa e clorada. Mesmo que as pessoas não vão usar. Por quê? Porque aquela água que está ali, se não tiver o cloro e nem a limpeza das bordas, os ovos que ficarem ali, eles vão ficar e podem ficar até 1 ano e meio ali, esperando a primeira água que vier, né, para que ele continue o seu desenvolvimento, né? Então nós temos a piscina, que temos que manter essa vigilância. Os ralos também, gente, os ralos da casa. Se forem ralos que a gente possa manter sempre fechados, sim, abra só na hora da limpeza. Se não forem ralos que a gente possa manter fechado, tipo um ralo externo, que pode chover e aí a água não vai escoar, né? Fazer toda semana, colocar uma água sanitária e fazer um jato de água forte antes da água sanitária para que aquela que está ali acumulada, ela seja renovada e mantenha ali uma água sanitária para que ela possa manter um cloro suficiente, né? Até a próxima semana fazer uma nova limpeza. As calhas, manter sempre desobstruídas, retirando as folhas para que quando as chuvas chegarem ela possa escoar e não ficar retida. E a nossa caixa d'água, né, gente, tem que estar vedada. E não é só fechada, é vedada, à prova de mosquito. Qualquer espaço que permita a fêmea ali entrar e fazer a desova, né, é suficiente para que a gente mantenha um criador o tempo inteiro. Principalmente nessa época onde a gente quase não tem chuva, né? É verdade. E aí os criadouros ficam, né? Fazendo a manutenção do vetor, né? E vamos lembrar os nossos vasinhos, né? Isso que eu ia perguntar, os vasinhos de planta, né? Os vasinhos de planta. Eles, nessa época principalmente, quando não tem a chuva, a gente, claro, nós estamos ali regando as nossas plantas, né? Para mantê-las bonitas e tal. Então, se não precisar daquele prato, retire. Então, se é uma planta que está na área externa, que o que eu molhar vai escoar sem problemas,
retire todos. Aqueles que forem da área interna, que não dá para ficar uma água escorrendo ali depois que eu fiz que eu molhei a planta, você tem que pegar esse vaso, esse recipiente, esse prato e lavar com bucha. Por quê? Porque nesse ato você retira o ovo que a gente não consegue enxergar, né? A gente não consegue identificar que existe um ovo ali, mas você uma vez por semana passa uma bucha, você promove o que? A remoção desse ovo, né? E aí você consegue manter esse prato, né, sem ser um criador, mas tem que ser, gente, toda semana, né? Eu acho que é importante, Carol, que eu não coloquei, que a gente também tem que lembrar, além do ovo poder ficar nesse ambiente até 1 ano e meio, esperando uma primeira água chegar, as larvas que nascem, se a fêmea que colocou aqueles ovos, ela está contaminada com o vírus, né, a sua descendência, a sua prole, já vai nascer também com vírus. Então, o tempo da gente cortar essa transmissão tem que ser mais rápido. Porque se eu tenho a possibilidade de um mosquito já nascer com o vírus, as pessoas que ele já for picando, nas primeiras horas após a sua imersão, né, ele sair daquele momento ali de pulpa, ele já vai estar o quê? Circulando e transmitindo vírus. Então a gente precisa correr, gente. Correr, e sempre. Não é só agora e nem é só no verão. Tem que criar um hábito. Isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.